Nesse momento nós já estaremos fazendo a nossa exposição, nossa mensagem, a mensagem do Senhor, aquilo que Ele tem colocado em nosso coração, para que juntos nós venhamos estar meditando nessa noite. Eu quero te convidar, você que pode, você que está com sua Bíblia aí na sua casa, para que você venha estar abrindo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Nós estaremos lendo a partir do verso 9. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso 9, e diz assim, eu vou acompanhar a leitura do telão, fica mais fácil, vai estar aparecendo no rodapé do vídeo, você pode também estar nos acompanhando, que diz, e voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhes acontecera aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram todos esses fatos aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, bem como as demais que com elas estavam. Entretanto, eles não acreditaram nelas. As palavras daquelas mulheres lhes parecia um delírio. Contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. Ao chegar, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Então afastou-se e voltou perplexo com o que acontecera. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então lhes questionou, o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que lhes indagou, quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus, ó tolos de entendimento, e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para a qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe, fica conosco, pois é tarde,
e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante, lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partiu o pão. Amém. Até aí. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto, eu creio que muito conhecido, e que relata o interlúdio entre a morte e ressurreição de Jesus. E o escritor Lucas, ele, de forma bem minuciosa, bem pormenorizada, ele faz a descrição, ele faz o relato desses acontecimentos relatados nos versículos que nós acabamos de ler. Momento em que os discípulos, nós conseguimos constatar pelos versículos que lemos, estavam um pouco ainda desorientados pela abrupta morte de Cristo na cruz, e por esta razão muitos tiveram algumas atitudes, alguns posicionamentos em relação àquilo que eles tinham presenciado, em relação àquilo que eles tinham vivenciado, no que se diz respeito ao Mestre, a Jesus de Nazaré. E diante desse posicionamento, tanto dos 11, quanto especificamente desses dois discípulos aqui, é que eu quero meditar um pouquinho com vocês sobre a temática: o que acontece quando somos incrédulos. O que vem acontecer quando a incredulidade, o ceticismo, a dubiedade, ela entra em nosso coração e passa a ser um fator inibidor da bênção de Deus sobre nós. Poderemos fazer a devida afirmação que a incredulidade, o ceticismo é inimiga da fé. E nós poderíamos perguntar: de que forma somos afetados quando somos incrédulos? O que acontece conosco? Nós poderemos observar, e eu quero ter aqui por parâmetro os discípulos de Jesus. Segundo o que nós vemos no texto, segundo o que nós podemos observar na palavra de Deus relatada por Lucas, nós poderemos afirmar que a forma que somos afetados quando a incredulidade ela age em nós, ela está em evidência em nosso coração. O que acontece conosco quando somos incrédulos? A primeira coisa que nós podemos observar, tanto em nós quanto na vida desses discípulos, é que deixamos de confiar na palavra de Deus. Essa é a primeira coisa que acontece quando somos incrédulos. Somos afetados dessa forma. Nós deixamos de acreditar, nós deixamos de confiar na palavra de Deus. Essa é a primeira consequência da incredulidade.
de quando o nosso coração ele está cético, ele se torna dúbio. Essa é a primeira consequência. Nós deixamos de confiar na palavra de Deus. Quando nós lemos o verso 11 do capítulo 24, diz-nos assim: mas eles não acreditaram nas mulheres. Ficou em evidência. Lucas deixou bem claro, eles não acreditaram no que as mulheres estavam dizendo. Entretanto, eles não acreditaram nelas. As palavras daquelas mulheres lhe pareciam um delírio, porque o coração deles estavam céticos. Eles deixaram de acreditar, de confiar na palavra de Deus. Quando aquelas mulheres falaram, olha, realmente aconteceu, aquilo que Jesus prometeu, cumpriu-se, ele não está mais no túmulo, ele já ressuscitou, eles não acreditaram. Quando nós vamos lá, o evangelista Mateus, no capítulo 16, no verso 21, Jesus já estava trabalhando na vida daqueles homens, preparando eles para esse momento. Jesus tinha dado-lhe uma palavra coesa sobre este assunto. Ele diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Existia uma palavra dada, uma promessa feita. Jesus já havia dito a eles, já tinha preparado o coração daqueles homens, nos 3 anos e poucos que Jesus esteve com eles, no tempo do ministério de Jesus na terra, antes da crucificação, Jesus já tinha preparado aqueles homens para esse momento. Olha, eu vou ser entregue, eu vou padecer de fato, eu vou morrer, eu vou dar a minha vida, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando aquelas mulheres chegam no verso 11 dizendo, olha, nós fomos lá, e Jesus não está lá, eles não acreditaram. Então, quando nós somos incrédulos, nós deixamos de confiar nas palavras do Senhor, nas promessas do Senhor. Havia várias profecias sobre a ressurreição. Nós vemos aqui que o Lucas deixa claro que Cristo começou a expor para eles, Cristo começou a chamar a atenção deles, e dizendo assim, olha, como vocês custam entender o que demoraram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E ele vai desde Moisés e vem para os profetas, várias profecias. Eles conheciam essas profecias que vinham falando sobre esse momento em que Jesus ia morrer, mas que também ele ia ressuscitar. Até mesmo os salmos, quando nós abrimos o salmo de número 16, no verso 10, olha o que o salmista diz, um salmo messiânico, falando da ressurreição de Jesus, falando do momento em que Jesus haveria de ressurgir. Nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Estava falando de que Deus iria estar ressuscitando o ungido, o Cristo, o Messias. Então a primeira consequência que nós temos, e que esses homens teve, quando a incredulidade estava no coração deles, é que deixaram de confiar na palavra de Deus. E quando nós somos céticos, quando nós estamos dúbios, quando a incredulidade está dominando o nosso coração, a primeira coisa que acontece, nós deixamos de acreditar na palavra de Deus. Nós deixamos de crer no poder de Deus, no poder transformador do Senhor, no poder curador do Senhor, no poder transformador do Senhor. Jesus tinha lhes afirmado que ressuscitaria. Jesus tinha dado uma palavra certa aos seus discípulos: eu vou morrer, mas eu não vou ficar na tumba, eu vou ressuscitar. Nós poderemos até dizer, mas devido ao trágico momento daqueles homens, a tristeza profunda no coração daqueles homens, do sofrimento, foi que
fez com que aqueles homens não acreditassem. Havia uma ruptura causada pela dor, causada pelo momento que eles estavam vivenciando, e levaram a eles duvidarem da palavra de Jesus, das promessas de Deus. O que acontece quando somos incrédulos? Além de deixarmos de confiar na palavra de Deus, nós deixamos de perceber a presença de Jesus. Além deles, devido à incredulidade, do ceticismo no coração, eles deixaram de confiar na palavra de Deus, mas também eles tiveram uma outra consequência. Eles deixaram de perceber a presença de Jesus. No verso 15 e o verso 16 diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O que causou, o que proporcionou eles serem impedidos de reconhecer Jesus, não foi que Jesus estava diferente, mas a incredulidade que estava no coração deles. A incredulidade que estava, o ceticismo que estava dominando o coração deles, não permitiu que eles conseguissem ver, enxergar, perceber que aquele homem que chegou junto a eles, aquele homem que começou a acompanhá-los, era de fato o Jesus Cristo Todo-Poderoso. Quando a incredulidade ela está em evidência no nosso coração, nós deixamos de perceber a presença de Jesus. Os nossos olhos se tornam cegos, nós nos tornamos insensíveis, porque nós deixamos de crer naquela promessa que Ele fez pela sua palavra. Nós passamos a crer que o problema que nós estamos vivenciando, que o fato que nós estamos enfrentando é muito maior. A tristeza que está no nosso coração, ela é grande demais. E nós só percebemos isso, nós só percebemos os problemas, nós só percebemos a tragédia na nossa vida, nós só percebemos os infortúnios, os reveses, nós não percebemos que Jesus está caminhando conosco, está conversando, indagando conosco todos os dias. Porque nós concentramos no problemas e deixamos de ver o Senhor do nosso lado. Eles caminharam por algum trecho distante e Jesus ali com eles, e eles não conseguiam perceber que aquele homem que estava com eles era de fato o Cristo ressurreto. O que acontece quando nós somos incrédulos? Nós deixamos de ver, de perceber, nós deixamos de sentir a presença vívida, real de Cristo em nossa vida. Jesus deu uma palavra para os seus discípulos quando ele estava assunto ao céu, e essa palavra confere a mim e a você: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando o nosso coração está dúbio, quando o nosso coração está sendo tomado por esse ceticismo, por essa incredulidade, nós temos dificuldade de crer que o Senhor está conosco, de que Ele está caminhando conosco, de que Ele está junto de nós. Nós precisamos acordar para isso, nós precisamos estar apercebido quanto a isso. Será que eu e você, no momento de dor, no momento de dificuldade, no momento de tragédia, no momento de enfrentamento de crises, nós nos tornamos dúbios, nós passamos a ser céticos, incrédulos, e aí nós não percebemos que Jesus, que o Espírito Santo de Deus
está conosco. Quantos de nós estamos nos sentindo sozinhos, abandonados, feridos? Mas o problema não está em Deus, o problema não está no Espírito Santo, o problema não está na palavra, o problema não está em Jesus, o problema está em mim e em você, porque nós muitas das vezes somos incrédulos, nós não cremos na manifestação, nós não cremos no cuidado, nós não cremos nas promessas, na palavra e nem na pessoa física do Espírito Santo agindo em nosso coração, em nossa vida, porque de fato nós estamos incrédulos. O que acontece conosco quando nós somos incrédulos? Nós deixamos de confiar na palavra de Deus, nós deixamos de perceber a presença de Jesus. Isso é muito triste, isso é muito lamentável. Mas não somente isso, nós permitimos que a tristeza entre em nosso coração, dando assim lugar à frustração. Quando nós lemos o verso 19 ao verso 21, diz assim: que coisas? Jesus pergunta. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Olha aqui a frustração, olha aqui a tristeza. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Ou seja, ele disse, ele falou, mas não aconteceu. Nós estamos frustrados porque nós esperávamos que ele ia nos remir, que ele ia nos libertar, e ele morreu, ele está morto, ele está sepultado, e agora? Nós estamos frustrados, nós estamos tristes. Eles não percebiam o agir, o sobrenatural, o projeto de Deus. Eles não conseguiam vislumbrar, eles não conseguiam ver que por trás de tudo aquilo tinha um plano lá na eternidade traçado, e Deus estava trabalhando, Deus estava cuidando do curso da história, e eles estavam tristes e frustrados, porque a incredulidade, porque o ceticismo, porque a dubiedade havia entrado e instaurado no seu coração. Quando isso acontece, a frustração, muitos estão frustrados, muitos estão atribuindo culpa ao Senhor, de expectativas que não deveriam ter colocado, da maneira que colocaram a Deus, a Jesus. Eles não estavam entendendo o projeto. E eles continuaram dizendo: algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje, falaram que foram lá, e que viram os anjos, e disseram que ele estava vivo. Falou: olha, um dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Eles ainda não estavam acreditando, eles estavam frustrados. Olha, nós esperávamos que ele fosse a redenção para Israel, mas ele morreu, já tem 3 dias, ele não ressuscitou, nada aconteceu, nós estamos aí frustrados. Eles demonstram isso para o mesmo Jesus que está caminhando com eles. Eles disseram para o próprio Cristo, falaram da sua frustração, falaram do sentimento deles. O que nós precisamos entender, queridos, que nós não podemos colocar a nossa esperança nas coisas puramente visíveis e humanas. Nós precisamos colocar o nosso foco naquilo que é espiritual, naquilo que é transcendental. Mesmo que estava em silêncio, mesmo que havia esse interlúdio entre morte e ressurreição, Deus estava trabalhando. O Espírito Santo estava trabalhando. E aí Jesus os repreende.
No verso 25, como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, Jesus sentencia de novo dizendo: vocês não estão crendo, vocês estão sendo incrédulos, vocês estão sendo dúbios, vocês estão sendo céticos. Como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória, para que ele fosse glorificado? Assim, a palavra já vinha ensinando, eles tinham conhecimento disso, o próprio Jesus, como já disse antes, já tinha ensinado a eles. E o escritor de Lucas continua dizendo e narrando, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, do próprio Jesus, em todas as Escrituras. Louvado seja o Senhor. E alguns pontos aqui que eu quero destacar, onde eu consigo ver, onde eu consigo perceber o amor do Senhor, a misericórdia de Deus, a graça do Senhor Jesus. Porque mesmo sem dar crédito devido nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, mesmo não percebendo, não conseguindo ver a presença física de Jesus e espiritual do lado deles, mesmo frustrados, como que se o sonho de liberdade, de redenção tivesse acabado. Mesmo assim, diante de tudo isso, Jesus estava com eles. Jesus se apresentou a eles. Jesus chama a atenção deles, começa a falar, começa de novo a recapitular: olha, vocês foram ensinados, olha, os profetas profetizaram a meu respeito, olha o que os profetas disseram, Cristo tinha mesmo que padecer para que ele pudesse ser glorificado. Jesus começou a mostrar àqueles homens o cumprimento da sua palavra. E o mais interessante é que quando eles chegaram na aldeia, no local onde eles iam pernoitar, onde eles iam ficar, Jesus fez menção passar adiante. E eles insistiram com Jesus e disseram: fica conosco. Já se faz tarde, é perigoso. E Jesus entrou para ficar com eles. Jesus, ele adentra aquela residência e diz-nos o escritor, o evangelista Lucas, que quando eles estavam à mesa, em outra versão diz que quando eles reclinavam à mesa, a mesa dos judeus, no primeiro século, é completamente diferente da nossa, ela era bem mais baixa, eles não tinham cadeiras e sentavam sobre os pés. Alguns tinham alguns divãs, os mais ricos, mas nem todos tinham. E quando eles sentaram ao redor da mesa, creio eu que era uma mesa pequena, não era muito grande, Jesus toma o pão, e quando ele dá graça e parte, naquele momento foi abertos os olhos daqueles homens, e eles reconheceram, eles conseguiram reconhecer o Senhor Jesus. E eles entenderam, independente da nossa falta de fé, da nossa falta de confiança em tudo que a palavra nos ensinava, de tudo que o Senhor nos ensinou, mesmo diante de nós estarmos cegos quanto à sua presença do nosso lado, mesmo tendo o nosso coração cheio de frustração, amargura e tristeza, Ele estava aqui. Ele não nos abandonou, Ele cumpriu a sua palavra.
E aí, queridos, eles disseram: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Jesus estava caminhando com eles, eles não conheciam, eles não conseguiam reconhecer a pessoa de Cristo, a presença física de Cristo, mas o coração estava queimando. Desde aquele momento, Jesus já estava trabalhando pela sua palavra para que aquela incredulidade, para que aquele ceticismo fosse quebrado na vida daqueles homens. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e o que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. E o mais lindo, no verso 36, e diz: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles. Ele disse: Shalom, paz seja com vocês. Nós não podemos jamais permitir, como filhos de Deus, que o ceticismo, que é a incredulidade, nos domine, entre no nosso coração. Por mais que pareça impossível, nós precisamos continuar crendo. Nós precisamos crer no poder do Evangelho. Nós precisamos crer na pessoalidade de Cristo, na divindade de Jesus, crer nas suas promessas, crer que nós não estamos sozinhos, crer que o Senhor vela por nós, que Ele cuida de nós. Porque aí, queridos, nem que todos nos deixem, nem que todos somem, Jesus jamais nos abandona. Ele cumpre a sua palavra. Eu sei, você que está aí ouvindo, eu sei que muitas das vezes você está se sentindo sozinho, sozinha. Parece que todo mundo te deixou. Principalmente num momento como esse de distanciamento social. Suas lágrimas de madrugada. Mas o Senhor em todos os momentos estava ali. Sabe o que diferencia nós percebermos essa presença de Jesus e não perceber? É a fé, é a crença no nosso coração. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer que mesmo se o vento estiver soprando, mesmo que nós estivermos no mar revolto, nós vamos olhar para frente e nós vamos ver o Senhor Jesus. Que eu e você não vamos cometer o mesmo erro que esses discípulos cometeram quando o mar estava revolto e Jesus vinha andando e eles acharam que era um fantasma. Jamais, mas é o Senhor vindo ao nosso encontro para nos socorrer. Creia na palavra de Deus, creia no cuidado de Deus, creia na ação do Espírito Santo na sua vida, no seu coração, na sua casa, na sua família. Não permite jamais que a incredulidade tome de assalto o seu coração. Não seja um incrédulo, mas seja um crente em Jesus. Seja um crente na palavra do Senhor. Seja um crente cheio do Espírito Santo. Creia na oração, creia nos meios de graça, creia no agir do Senhor para curar, para libertar, para pôr em liberdade, para transformar vidas, para fazer de você uma bênção. Nesses últimos dias, nós poderíamos dizer: fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco, Senhor, pelo teu infinito amor. Que
o Senhor e a sua palavra encontre pousada no seu coração nessa noite, meu amado, minha amada de Deus. Que o Espírito Santo realize na sua vida a obra que Ele está querendo realizar. Então somente crer. Então somente crer. A luta vai passar. A hora de cantar vai chegar. Eles estavam tristes porque Jesus estava morto. Mas quando eles foram compungidos, quando eles foram chamados a atenção para crer novamente, quando Jesus faz isso expondo as Escrituras, quando Ele ora e permite que eles pudessem vê-lo, chegou o momento deles cantar e se alegrar e dizer: Ele vive. E nós podemos cantar nessa noite, porque Ele vive. Posso crer num amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Jesus ressuscitou, Ele completou a obra, a vitória na cruz do Calvário, e hoje nós somos os teus filhos, somos seus discípulos, e precisamos crer de todo o nosso coração na sua palavra, no seu poder e na sua manifestação. Eu quero orar com você, crendo de que o Senhor tenha falado, como falou o meu coração, a sua vida também nessa noite. E quando oramos, eu quero também estar intercedendo por duas pessoas em especial que foi nos pedido a oração, para que a igreja, todos nós, venhamos nos unir nesse propósito, orar em favor dessas pessoas. Uma é o pastor João de Deus, que está hospitalizado, um problema renal devido a diabetes e não está muito bem. Cogitaram-se a hipótese até de UTI para ele, e nós estamos sempre tendo alguns boletins informativos a respeito do pastor João de Deus. Nós já estamos orando, né, pelo pastor Almir também, mas também o missionário Eduardo me enviou uma mensagem agora há pouco, e já faz algum tempo, acho que anos, que a missionária está lutando contra um câncer, e eles estão há mais de 20 e poucos anos aqui em Comodoro, trabalhando com 2 tribos indígenas. São missionários da nossa igreja. Um amigo, em particular, quando fui a Mil, agente de missões de igreja local, nós tínhamos aí um relacionamento muito aprofundado e estreitado nessa área de missões. E ele disse que teve um diagnóstico que eles não aceitam, mas é um diagnóstico que o médico deu, de que a missionária tem essa enfermidade crônica, ela vai até os fins dos dias e precisa toda a vida fazer quimioterapia. Essa noite ele disse que ela não dormiu de ontem para hoje, porque amanhã já é o dia dela começar algumas sessões de fisioterapia. Ele disse: eu creio no milagre, eu creio que o Senhor pode fazer. Nós também acreditamos. Nós vamos orar intercedendo pela vida dessas 3 pessoas. Eu disse 2 no início, mas são 3 pessoas: pastor João de Deus, pastor Almir e a missionária Helenil. Que o Senhor possa estar pondo as suas mãos saradoras. Eu quero te convidar a unir a sua fé com a minha nesse momento, esse propósito, e vamos estar orando. O Senhor também finalizando o nosso culto dessa noite. Pai, nós ouvimos a tua palavra. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque mesmo quando nós decepcionamos o Senhor, obrigado que mesmo quando nós somos dúbios e céticos quanto à tua manifestação, quanto ao agir, o poder que tu tens, o Senhor chama a nossa atenção. O Senhor se manifesta de uma maneira para nos fazer compreender
os teus desígnios, nos levar a crer novamente, a aquecer no nosso coração. Eu sei, Senhor, que muitos em casa nessa hora, muitos que vão ver esse vídeo, muitos que estão assistindo agora, em algum momento da vida, da sua jornada cristã, teve o seu coração endurecido, teve o seu coração frustrado, teve o seu coração dúbio, mas que nesta noite possa, Senhor, ter novamente encontrado com o Senhor. Possam, Senhor, nesta noite, pela Tua palavra, ter sido compungido mais uma vez o coração desse servo, dessa serva. Vivifica-nos, revitaliza-nos e fique conosco para sempre. Porque muitas das vezes nós nos sentimos tão distantes, mas não é porque o Senhor não está conosco, é porque nós não percebemos. Nos faça ver, nos faça enxergar. Trabalhe no coração desta tua igreja, da sua noiva, para que possamos crer na tua palavra, para que possamos crer, Senhor, perceber que o Senhor cumpre a sua palavra. Nós sabemos que ela mesma nos ensina que não passará nada, não passa, Senhor, passa o céu, passa a terra, mas a sua palavra se cumpre. E nós em momento nenhum venhamos duvidar disso. Nos ensina. Nos momentos de prova, de dificuldade, de provação, nos dê, o Senhor, discernimento, sabedoria. Nos leva à oração, nos leva a entregar os nossos caminhos ao Senhor e confiar no Senhor. Nos leva, Senhor, ao salmo: eu esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Nesse tempo de pandemia, de enfermidade, de incertezas, conforta o coração da tua igreja, o nosso coração. E agora nós oramos em favor do pastor João de Deus. Nós nos unimos em oração nesse propósito. Nós, igreja, como igreja, intercedemos em favor do teu servo, assim como todos os nossos colegas, pastores e as suas respectivas igrejas, a família do pastor, a sua igreja que ele pastoreia. A nossa intercessão, Deus, é para que o Senhor se compadeça, assim como o Senhor já tem cuidado. Continue com as tuas mãos saradoras, usando os médicos, a medicação, Senhor, para que o teu filho, Senhor, assim seja alcançado, seja beneficiado com as tuas bênçãos. No nome de Jesus, tu tem poder para reverter, Senhor, fazer com que esses rins voltem a funcionar. Ó Deus, para que não seja necessária essa hemodiálise, para que não seja necessário, Senhor, esse procedimento. Contudo, seja feita a sua vontade na vida do teu filho. Oramos em favor da vida do pastor Almir, continuamos a interceder. Também o teu filho que está enfrentando esse problema de saúde, durante esses meses, ó Pai, e por alguns outros meses estará fazendo esse tratamento. Seja com teu filho, ó Deus, com as tuas mãos poderosas, ajude ele nas próximas consultas. Ó Deus, dê, Senhor, toda a ciência, sabedoria, sapiência àqueles médicos, esses especialistas, Pai, para dar um diagnóstico preciso, dar uma medicação correta, para que não venha prejudicar a saúde do teu filho mais do que está debilitada. Pai, no nome de Jesus, coloque as tuas mãos sobre o teu filho nesse momento, Pai, as tuas mãos saradoras. Tu também tem o poder de repreender sobrenaturalmente, Senhor, intervir de forma sobrenatural sobre o teu filho. Nós oramos também em favor da missionária Helenil, Senhor, a tua filha, ó Deus, essa mulher que abdicou de tudo, Senhor, ela abriu mão de tudo pela obra do Senhor. Eu sei que em momentos como esse, nós somos tendenciosos a questionar o Senhor, nós somos tendenciosos a questionar a Ti. Mas conversando com o teu filho, ele me ensinou muitas coisas. Nós precisamos aprender com isso tudo. Ela está enfrentando um câncer, o Senhor sabe há muito tempo. Vem um novo diagnóstico, novos procedimentos, e ela sofre muito com tudo isso. Contudo, seja o Senhor glorificado.
mas eles rogam as nossas orações. Pai, o meu desejo do meu coração, eu creio que o desejo dos filhos, do esposo, de toda a família, dos indígenas onde eles estão trabalhando e desenvolvendo a obra missionária, é de que ela seja curada. Mas se não for aqui, seja como for, Pai, seja o Senhor glorificado. Nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana de livramentos. Continue, Senhor, falando do nosso coração. Deus, não deixe que nenhum dos teus filhos venha, Senhor, se apostatar da fé, da crença na palavra, mas nos chama a atenção todos os dias. No nome de Jesus, é a oração que nós te fazemos, entregamos a ti esse culto. Receba na eternidade e reverta em bênção para a nossa vida. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça que em Cristo Jesus nosso Senhor, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo possam e venham reinar na vida de todos nós, amados, igreja, povo de Deus, desde agora para sempre. Amém. Está encerrado o nosso culto. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco, que nos acompanharam, que nos ajudaram. E o Senhor te deu uma semana abençoada. Fique aí o nosso abraço para você. E nós estamos aí à disposição, intercedendo pela sua vida. E que Cristo venha derramar as suas chuvas abundantes de bênção sobre você e sua família. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.